Hum. Olá, gente. A gente teve alguns problemas técnicos aqui, mas estamos de volta. Sinto muito pela interrupção. Deputado Reginaldo, o senhor estava concluindo a sua fala. Por favor, se puder retomar. Obrigado, Pedro. Isso acontece, evidente. Só dizendo que, estava dizendo, na verdade, que nós precisamos tributar o andar de cima da pirâmide, né? Não só de forma emergencial, acho que tem um debate sobre fazer corte no salário dos trabalhadores, né? É uma vergonha a medida provisória 936, e também aquela perseguição aos servidores públicos. Então, acho que nós precisamos apresentar uma contribuição emergencial dos altos salários, né, das altas rendas, alto patrimônio. Nós vamos fazer essa questão dessa contribuição. O sistema financeiro, né, a contribuição lucro do sistema financeiro hoje é 20%, nós não podemos passar para 40%. Mas o mais importante, no processo de reconstrução do país, nós precisamos aprofundar uma reforma tributária que seja justa, né, solidária e justa e sustentável, né, que leva em consideração 3 grandes demandas, né? Diminuir a desigualdade, refazer o Pacto Federativo e garantir as políticas compensatórias, né, na questão da saúde, educação, segurança pública e transferência de renda permanente ao povo brasileiro na renda básica emergencial. Eu acho que são os 3 grandes dilemas desse século e que só um sistema tributário e uma reforma profunda que é possível garantir essas políticas. Patrícia, a gente tem aqui, claro, muitas questões estruturais para tratar, mas eu queria voltar um ponto para a gente deixar bem claro o quanto a população, tanto trabalhadores quanto empresários, estão descobertos, né? Porque hoje, no jornal o Globo, a Tatiana Roque, que é professora da UFRJ, ela é vice-presidente da Rede Brasileira de Renda Básica, ela apontou, fez um levantamento lá de que 78 milhões de trabalhadores formais que complementavam renda com bicos e tal, que eles estão fora do auxílio. E tem ainda uma camada que, por exemplo, porque o texto que o governo sancionou prevê que o beneficiário da renda teria que estar sem emprego até 20 de março. Já tem um monte de gente que perdeu o emprego depois disso, né? Então, assim, como é que fica? Quais os flancos que a senhora vê, né? Os pontos em aberto? Então, Pedro, é exatamente isso. Assim, voltando para as medidas mais diretas, práticas, o que nós temos é uma parte significativa da população, trabalhadores e trabalhadoras, que estão descobertos, mesmo dessa medida da renda básica, que está demorando tanto para chegar. Então, você, de fato, tem uma parcela da população que não se enquadra ali, por exemplo, tem a questão de um dos critérios lá é não ter recebido renda acima de 28 mil em 2019. 18. É um absurdo, porque... 2018, mais absurdo ainda. 2018, isso. Tem pessoas que perderam os seus empregos depois, estão desempregados, e que em 2018 tiveram um emprego, possivelmente, e ficaram de fora. Você tem ali um volume enorme de agricultores e agricultoras familiares que estão fora. Você tem diversas categorias que não estão contempladas e que também estão sem rendimento. Isso eu estou falando no caso dos chamados informais, daquele que não tem o vínculo com a carteira assinada ou não é estatutário. No caso dos trabalhadores formais, que, em tese, a medida provisória 936 deveria contemplar, na verdade, ela faz um achatamento da renda grande, ela não, o que é muito complicado, ela não garante a estabilidade no emprego para os trabalhadores
E mais, ela tira os sindicatos a possibilidade de negociar condições melhores. Em compensação, as empresas reivindicam uma série de benefícios que já foi liberado, postergação do fundo de garantia, do PIS, enfim, várias medidas aí, e que não estão condicionadas à questão da manutenção do emprego. Ao contrário, o empresário pode mandar embora, e a multa ali prevista na medida provisória, ela é muito pequena. Então, significa que você pode até salvar empresas, mas você não está salvando os trabalhadores que hoje estão hoje na ativa de alguma forma, seja formal ou seja informal. E isso também tem um equívoco, se a gente fosse ver só do ponto de vista econômico, já é um equívoco enorme, porque você retirar a renda da economia, o dinheiro da economia, significa você condenar qualquer possibilidade de retomada econômica ainda mais severamente. Vai ser mais difícil retomar a economia se você destruir os empregos e a renda das pessoas que estão hoje. Então, tem o maior problema, que é o problema humanitário. É um absurdo você deixar as pessoas desalentadas, sem nenhuma renda, sem nenhuma possibilidade. Então, tem uma questão humanitária, mas também tem um equívoco econômico gigantesco. Desculpe. Pois é, deputado, a Patrícia estava falando aqui com relação quer dizer, salva-se empresas, mas eu acho que também nem empresas estão sendo salvas, né? Micro e pequenas empresas que são as maiores empregadoras. Na verdade, não tem um projeto para microempresa, né? Que, na verdade, são empregadores de 70% da mão de obra no Brasil. Né? Para as pequenas e médias também não chegou nada até agora. Então, e não tem empresa sem o seu principal ajudador, né? Vamos dizer assim, que são os trabalhadores. Né? Então, de fato, a Patrícia foi muito feliz, política equivocada, porque a estagnação das economias tem como obstáculo a falta de consumo, a falta de demanda. Essa é a conclusão de vários estudos, né, nos últimos 2, 3 anos. Ou seja, a economia não cresce no mundo capitalista e nos países ricos porque a desigualdade sem proporções, né? Ou seja, nós estamos vendo a maior concentração do capitalismo dos últimos tempos, né? Talvez nós estamos voltando ao tempo feudal, né? Então, é complexo, né? Ou seja, nós precisamos de um outro modelo econômico, né? Que olha para 99% da população e não para mais para 1%, porque esses modelos econômicos que olham para 1% da população em detrimento aos 99%, não tem nenhuma perspectiva de tirar a economia da estagnação, em especial para vencer a pandemia e para reconstruir o país, né? Então, quanto mais atacar a renda do povo, nós estamos atacando a demanda, né? E o Brasil tem um complicador. Nós vamos sofrer, a economia brasileira, 2 ataques. Pelo lado da demanda, né? Com essas políticas conservadoras, né? Ultraliberais, fiscalistas, que não quer assumir o fluxo de renda na economia, né? Não quer garantir que o dinheiro chegue na mão do povo, né? Dos mais vulneráveis, dos informais, dos trabalhadores formais, mas nós também vamos sofrer pelo lado da oferta, né? Nós somos uma economia dependente também, uma economia que desindustrializou na sua totalidade, perdeu o seu projeto de país, né? E aí vamos ficar aí à mercê de máscara, de equipamentos, de respiradores, de tudo, né? Ou seja, uma economia super dependente, né? Eu diria, deputado, que eu acho que a gente ainda corre o risco de mais um ataque, porque daqui até o final dessa pandemia,
pode ser que o governo Bolsonaro consiga acabar com a parceria comercial que o Brasil tem com a China, né? Que é um elemento que está aí rodeando a gente, né? Na verdade, o Bolsonaro declarou I love you do Trump, mas ele declarou errado, porque o Trump é concorrente, né? O Trump quer a relação com a China, ele é o país que concorre conosco na pauta, né? Nos produtos, né? Ele pratica um financiamento, né, aos agricultores, né? Que é condenado pela Organização Mundial do Comércio, poderia receber sanções, né, toda subsidiada, né, exageradamente, e depois vende esses produtos para a China, né, ou seja, né, você faz uma aliança errada, né, do ponto de vista de business, de negócio, de comércio, né, não tô, larga a questão ideológica, que isso é maluquice total, de quem acredita que a Terra realmente é plana, né, são dos fanáticos, né. Agora, tirando essa questão, eles erram na questão econômica. É só pegar o resultado da balança comercial Brasil-China e China-Estados Unidos. Brasil-China e Brasil-Estados Unidos. E olhar que os Estados Unidos querem vender para a China, né? São os mesmos produtos, né? Ou seja, não é a primeira vez que o Trump não cumpre acordo com o Bolsonaro, com o Brasil. Ano passado, ele taxou o aço e o alumínio, né? E depois ele não priorizou o Brasil na OCDE. É um conjunto de equívocos, né, na política e nas relações internacionais, que tem dado prejuízo a quem defende o Bolsonaro, que é parte da bancada ruralista, do agronegócio, né? Ele pode destruir o Brasil na sua economia, na parte internacional, na exportação, né? Estreitando mercados com a China. Você falou muito bem. A gente fala muito, quando as nossas entrevistas aqui, a gente fala muito sobre o espaço que a mídia dá aos discursos alternativos, porque, afinal de contas, esse aqui é um canal alternativo, né? E a gente falou muito, o deputado falou sobre a necessidade de se construir um modelo econômico alternativo, a Patrícia já falou também sobre o quanto todas as políticas serão necessárias de serem alteradas, né, em termos de economia. Agora, eu queria que vocês comentassem, começando pela Patrícia, a dificuldade que existe de se implementar ideias alternativas, tendo em vista que a grande mídia no Brasil, que nesse momento concentra a maior parte das atenções, ela não abre espaço para os discursos que pensam diferente do mercado, não é isso, Patrícia? Acho que o fato desse poderio, né, das comunicações na mão justamente, está concentrado e tem uma ideologia que é essa, né, neoliberal, das políticas de Estado mínimo, dificultam muitíssimo o trabalho de convencimento, de esclarecimento e de mobilização que o campo progressista deve fazer. Acho que os canais alternativos, essa possibilidade dessas mídias alternativas que nós temos agora, ela abrem um espaço grande para esse tipo de diálogo. Mas acho, sabe, Pedro e deputado Reginaldo, que o trabalho de mobilização, aquele que é feito com a base nas comunidades, nas fábricas, nas lojas, nos pontos de trabalho, na igreja, eles são insubstituíveis. Então, esse trabalho que é lento, que é mostrar de fato que é possível você ter uma economia onde as pessoas compartilhem mais, tenha mais igualdade, que não exista diferenças tão grandes entre quem está no topo da pirâmide, quem está na base, enfim, que isso é possível acontecer, você só faz com muito diálogo, muita conversa, e acho que nós temos diversas iniciativas nesse sentido, nós temos muitas experiências pelo Brasil de economia solidária, economia compartilhada,
esses novos modelos que a gente precisa difundir mais para as pessoas acreditarem que existe um outro tipo de vida diferente daquele que a Globo mostra, sabe? Diferente do padrão global. É possível viver de uma outra forma, de uma forma mais solidária, uma forma muito mais compartilhada. E agora, isso requer uma organização dos partidos, dos movimentos sociais, os partidos progressistas, dos movimentos sociais, muito intensa, e uma volta aí, vamos dizer assim, para aquelas pequenas reuniões de bairro, de comunidades, de núcleos, muito intensa. É muito trabalho pela frente, porque, pelo que a gente vê nas pesquisas de opinião, tem uma parcela da população que é muito reacionária, uma parcela muito fascista, e não é uma parcela pequena, né? Porque quando você fala em 15% ou 20%, tem aí esses números variam, esses percentuais, mas nós estamos falando de milhões de brasileiros e brasileiras que acreditam que, de fato, a desigualdade, ela deve ser um marco de uma sociedade, né? Então, o que eu acho que essa crise, inclusive, acelera, como o Reginaldo falou, num ponto da fala, das colocações dele, acelera a possibilidade, inclusive, dessa construção alternativa. Agora, a conferir se nós, do campo progressista, partidos, movimento social, movimento sindical, teremos a rapidez necessária e perna suficiente para dar conta dessa tarefa, que é enorme. Deputado, eu queria ouvir a opinião do senhor também sobre essa questão aí da falta de pluralidade na mídia, né, enfim, da nossa tarefa hercúlea com relação a implementar um discurso diferente na sociedade. Eu sou super otimista, super. Eu acho que as novas tecnologias, que no primeiro momento a própria inteligência artificial foi cooptada, né, para o processo de acumulação de riquezas, serão ferramentas fortes para uma nova sociedade, baseado nos dois princípios que serão instrumentos fundamentais para o enfrentamento à pandemia, que é a solidariedade e a cooperação. Não é a meritocracia e nem a individualidade. A meritocracia e a individualidade foram princípios que dominaram nos últimos anos na política ultraliberal, no discurso falacioso de parte dos conservadores que conseguiram maioria em alguns lugares, nas urnas, mas que não deram resultados. Nós estamos há 5 anos de política ultraliberal. Eu colocaria o primeiro ano do segundo mandato da presidenta Dilma, por ela ter convocado um terceiro escalão e fundamentalista também fiscal, Joaquim Levy, passando pelo Meirelles e chegando ao Paulo Guedes. Esses 5 anos nós assistimos a economia ficar cada vez mais estagnada e as desigualdades e a miséria retornando na realidade das famílias mais pobres brasileiras. Então, e reformas e atrás de reformas, promessas atrás de promessas, várias reformas, sempre 10 milhões de novos empregos e nunca, e pelo contrário, chegamos agora ao caos, né? A depressão profunda na economia, acelerada pelas desigualdades, mas aprofundada pela questão do vírus, né? Espalhamento do vírus. Mas, no geral, eu acredito que é inconcebível que 99% da população vai sustentar esse modelo econômico que você chamou de alternativo. Era alternativa antes do coronavírus, agora eu acho que ele não. Ele na verdade, o Estado virou a mãe de todos, né? Os ultraliberais, né? Então, eu acredito que é possível, sim, né? É lógico que vai ser parte de uma disputa de construir a maioria na sociedade brasileira, vai depender também da nossa capacidade de traduzir, né? Porque
não só nesse momento, né, que a sociedade defendeu renda básica, emergencial, socorro aos entes federados, recursos limitados ao sistema de saúde, defendeu o SUS, até os médicos cubanos, né? Então, o papel estratégico do Estado, o setor privado não deu conta, não quer saber, ainda que se bobear, quer acumular mais nesse processo de pandemia. Mas, posterior, nós também ganhamos parte da sociedade. Então, é evidente que o PT, que é o maior partido, é o meu partido, terá que também fazer uma autocrítica. Não dá para o PT ir com o discurso apenas do legado. O legado ajuda muito, porque a sociedade conhece o nosso legado. O legado é tão fundamental que é o legado que está fazendo o Brasil atravessar a pandemia, né? Que é 1,3 trilhão na conta única, que são mais frutos do superávit dos governos nossos, as reservas cambiais que serão fundamentais pós-pandemia nas relações comerciais. Eu até acho que depois da pandemia, parte dessa reserva poderia ser colocado num ousado projeto de obras públicas. São os bancos públicos que nós não deixamos privatizar, como Caixa Econômica Federal, os bancos do Nordeste, o Banco do Amazonas, o Banco de Fomento, o BNDES, o Banco do Brasil. Mas eu acho que o PT tem que dizer com clareza para a sociedade que o legado é fundamental, uma referência, mas insuficiente para enfrentar os problemas estruturantes do Brasil. O PT tem que ser capaz de apresentar algo novo para o futuro. E de trazer novos elementos para o futuro, é importante perceber que, sem alterar de maneira estruturante a renda do país, e mexer na renda, mexer no sistema tributário, nós não temos condição de fazer mais para o povo brasileiro. Né? Aquela política que nós fizemos no passado, do ganha-ganha macroeconômico, que foi fundamental, foi a primeira vez que os mais pobres ganharam, ela é impraticável sem estruturar o sistema financeiro, sem estruturar o sistema de renda brasileiro. É insuficiente. Né? Nós temos uma sociedade super endividada, nós precisamos tirar o povo brasileiro da ciranda financeira. Né? Hoje ela é vítima dos juros compostos, né? Que Einstein dizia que a oitava maravilha do mundo é juro composto, mas trabalhando para si, não contra você. Né? Então, hoje nós somos vítimas dessa oitava maravilha que Einstein afirmou, que é o chamado juros compostos, e então nós precisamos ter medidas mais radicais. Eu prefiro que o PT tenha, daqui para frente, uma atuação política ampla, capaz de tomar conversa com toda a sociedade, começando pela base, mas com todos os democratas desse país, contra o fascismo, o ultraliberalismo, a morte, e seja mais radical na proposta econômica, né? Que traga elementos novos, não dá mais com o mesmo discursinho que nós estamos fazendo. Acho que é insuficiente. Foi importante, tenho orgulho do meu legado, tenho orgulho dos nossos governos, participei dele, não quero ser aqui um engenheiro de obra pronta, né? Que a obra está pronta e você convida o cara para comemorar a sua vitória e o cara chega lá e coloca um monte de defeito. Não. Mas eu estou dizendo que nós precisamos ter mais ousadia no campo da política macroeconômica. Os economistas mentem muito a serviço do sistema financeiro e os políticos mentem por desconhecimento e desinformação. Falta no mundo e no Brasil ousadia no campo da microeconomia e no campo da macroeconomia. Né? Precisamos de variáveis novas e eu acredito que o coronavírus veio para dizer o seguinte: não dá mais, a desigualdade explodiu e nós estamos aí vamos dizer assim, o vírus, né, para fazer essa reflexão profunda. Né? Os Estados Unidos, a nação mais rica do mundo, totalmente preparada para atender seu povo na saúde. Né? Nem privada tem rede, menos pública ainda, porque a saúde pública lá não é um direito, bateu a visão racista americana, não pelo racismo estrutural, mas também aprofundado pela desigualdade de renda na sociedade americana, e nós estamos assistindo lá a perda de milhares de vidas todo dia, e a ampla maioria os negros, que são mais pobres. Então é isso, né? Nós temos aí uma ampla reflexão pela frente. Eu acho que há uma abertura na Igreja Católica como nunca houve na história desse país. Né? 2 cartas são marco, na minha opinião. A Carta Roma, que fala da inteligência. Me parece que o deputado teve algum problema. A nossa outra participante, a Patrícia, caiu a energia elétrica na casa dela, então ela não conseguiu voltar, porque está sem internet. Vamos aguardar para ver se o deputado
consegue voltar. Coisa. Bom, gente, no final do nosso programa, a gente teve mais alguns problemas. Infelizmente, a energia caiu na casa da Patrícia e ela não conseguiu voltar. E a conexão do deputado caiu, então a gente vai encerrar por aqui o programa. Só lembrando para vocês que amanhã de manhã, às 11 da manhã, a gente não vai ter entrevista, tá? A TV PT vai transmitir a reunião da direção nacional do PT, que conta com a participação do ex-presidente Lula, do Fernando Haddad, da Gleisi Hoffmann. E aí, à noite, às 7 da noite, a gente volta com um programa de entrevista que vai ser apresentado pela Fernanda Estima, que vai ser sobre como lidar com o confinamento das crianças, né? A quarentena para as crianças. Como é que faz? Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.